Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações dessa liderança do Campeonato Brasileiro, que agora é do Palmeiras. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e deixa seu like também. Vamos lá, estamos de volta mostrando a classificação do Campeonato Brasileiro. Dois times aguardados na ponta, estão na ponta, só que tem gente que vou começar essa discussão com o Pascoal, que deve estar surpreso em ver o Palmeiras em primeiro e não o Flamengo. Palmeiras 13 pontos, Flamengo 11, 10. Fluminense e Red Bull Bragantino. E aí a turma do 7, dá uma olhada. Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Juventude, São Paulo. Bora para a próxima parte. Será que tem mais alguém com 7? Não. Aí vem com 6. Vamos aos melhores momentos. O Palmeiras venceu o Fortaleza 2-1, jogo muito agitado. E esse Palmeiras líder, Pascoal? O Palmeiras tem uma característica de jogo que está sendo muito distinta nesse início de Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias fora de casa, com 3 atuações completamente diferentes, né? O Palmeiras jogou muito mal contra o Sport. Sim. Teve aquele pênalti polêmico. Aquele pênalti. Essa foi a maior defesa do final de semana, foi essa aí, do Davi Luiz, né? Que ele consegue girar o corpo e tirar com o pé contrário. O cara na bola. É isso. Para mim foi a maior defesa do... O Palmeiras no segundo tempo, essa é a do Flaco Lopes, na etapa complementar. O de centroavante, ele vai mas assim, o desconhecimento do Davi Luiz que ele vai bater com a perna esquerda. Porque ele tá levando o Davi Luiz para a direita para abrir o ângulo. Porque se é o Tigrinho que faz um gol desse, é o dia inteiro elogiando o Vitor Roque. Agora o Flaco Lopes faz um gol desse, é a culpa do Davi Luiz. Ele foi muito bem ontem. Ontem o Flaco Lopes foi muito bem. Tem um pênalti que vai num lance muito assemelhado a esse, que esse é o gol do Daverson de cabeça. Impressionante, né? E tem um pênalti que sai, isso já aos 45 do segundo tempo, né? Que o goleiro do Palmeiras faz uma defesa. Eu vou falar o seguinte: vocês lembram do pênalti que o Everton pegou contra o Botafogo? O Tiquinho? Sim. Aquele pênalti do Tiquinho? Igualzinho. Se você botar uma imagem junto com a outra, você vai ver que a defesa é idêntica, né? Aí vai o braço do Naves na dividida de bola ali com o Daverson e o árbitro marca a penalidade. O braço do cara, Pascoal, o que faz aí? Ele tava muito esticado o braço também, né? Na sua época não era pênalti, né, Silas? Não, porque o cara tem que abrir a asa, não só para se proteger, ele tem que abrir a asa até para subir também. E é zagueiro, pô. Como é que sobe com o braço para baixo? O Dario Pereira não ia jogar nesse tempo de hoje aqui. O Dario Pereira, ele subia aqui assim, os caras saíam debaixo da asa Everton, dele. que é criticado... Assim, o Palmeiras que critica o Everton como um todo, pra mim é um pouco fora da realidade, né? O Everton é um dos grandes goleiros da história de um clube que tem grandes goleiros em sua história. É verdade. Mas ele que costuma ser criticado porque não pega pênalti, pegou um pênalti muito importante. Não, ele pega... Ele pênalti com bola rolando, ele pega. Nas cobranças, assim, quando tem disputa em pênalti, é que o pessoal reclama. Sido feliz. Com a bola rolando, ele pega pênalti. Eu estou citando aqui um pênalti que ele pegou. Pega a imagem, se vocês tiverem curiosidade, peguem a imagem do pênalti que ele pegou do Tiquinho Soares. Na virada do Palmeiras. Isso, seria o 4-1. Seria o 4-1. Pega aquela imagem. Ela é idêntica. Eu sei que assim, não é semelhante, gente. Não tem semelhança. É idêntica. A reação, porque tem a reação para o salto e a mão esticada. É tudo idêntico. Ele vai pegar essa bola e o Palmeiras sai com essa vitória. O jogo não foi fácil, não. O primeiro tempo foi do Palmeiras, o segundo tempo foi inteirinho, mesmo com o gol do Flaco Lopes, sai num contra-ataque. Que o Palmeiras consegue essa arrancada. Né? O Palmeiras sabia que o Fortaleza ia para cima e o Palmeiras programou ali o contra-ataque para matar o jogo, né? Para um time que tem jogado como o Palmeiras tem jogado, especialmente nos jogos fora de casa, é muito importante sair na frente. Um jogo diferente do outro. Para mim, o melhor jogo do Palmeiras foi contra o Internacional. O primeiro tempo contra o Corinthians foi espetacular também. Sim, muito bom. E contra o Inter foi o melhor jogo. Ontem, desses 3... foi o pior em termos de desempenho. Mas ainda assim, para mim, o Palmeiras foi melhor do que o Fortaleza, mereceu vencer. Algumas atuações individuais a serem destacadas, mas é um Palmeiras que mostra força. Eu acho que esse é o principal sinal. O Abel aparentemente encontrou, mexeu no time, mexeu na estrutura do time, conservou características que para ele são muito importantes, como a competitividade, o contra-ataque muito rápido. Ele conseguiu fazer o Facundo está jogando bem. Sim. O Felipe está jogando bem. O Giai está jogando bem. Entendeu? Então, o Giai faz mais um jogo bem.
faz um grande jogo no meio de semana e volta a fazer um grande jogo no final de semana. E a volta do Piquerez, né? O Rios jogou bem. A volta do Piquerez traz uma segurança ali atrás. Vou falar uma coisinha para vocês assim, que é simples. Gustavo Gomes, quando ele está bem, ele estabiliza o time do Palmeiras. Já repararam isso? Gustavo Gomes bem, ele estabiliza o meio-campo do Palmeiras, estabiliza a defesa. O Emi Martínez jogou um bom primeiro tempo, depois saiu na etapa complementar. Enfim, o Palmeiras teve bons jogadores nessa partida, mas é claro que o prêmio tem que ser dado. Eu daria o prêmio para o Flaco Lopes. Sabe por quê? Porque está todo mundo de raquete na mão para esperar o Flaco Lopes. Só raquetada. Esse é o Flaco Lopes, esse é o Flaco Lopes, esse é o Flaco Lopes. Até o treinador do Palmeiras. Até o próprio Abel que disse no Campeonato Paulista, né? Que ele tinha que se preocupar, tinha que se dedicar mais. Agora está mais preocupado, mais dedicado e foi titular na partida de ontem, fez uma belíssima partida e um ótimo gol. Mas uma pergunta, Silas, a gente tem os números da briga pela titularidade, Flaco Lopes, Vitor Roque. O Vitor Roque chegou, jogou 10 vezes, 8 como titulares, a gente percebe que a tela deixa clara uma coluna de titular e uma coluna reserva, né, basicamente, pelo histórico recente. Há uma disputa, o Flaco Lopes tem condição de ganhar essa disputa do Vitor Roque. Há uma disputa, claro que há uma disputa, né? Mas a questão do Vitor Roque é que, por mais que ele não entregue até agora os gols, e é preciso entender que ele está chegando agora nesse time, o encaixe tático, o Palmeiras funciona melhor da maneira que o Abel quer que funcione com um jogador como o Vitor Roque. Então, acho que especialmente nesse momento, mesmo com a falta de gols, esse encaixe, né, o ganho coletivo, ele ainda prevalece. Agora, se o recorte a médio e longo prazo continuar com uma vantagem considerável de gols para o Flaco, talvez em algum momento o Abel repense isso e não tem problema nenhum repensar. Se a temporada andar, chegou o Mundial, passou o Mundial, chegamos no segundo semestre, já com meses de Vitor Roque, e ele perceber que o Vitor Roque está entregando bem menos gols do que o Flaco Lopes, não tem problema nenhum o Vitor Roque ficar no banco. Mas é que ele acabou de chegar e o encaixe tático, para mim, ele é mais interessante com o Tigrinho do que com o Flaco Lopes. E é bom você ter dois caras como esses, pô. O Flaco Lopes, para mim, no que diz respeito a se sentir bem fazendo parte de um trabalho vitorioso, é isso, fica na dele, fica quietinho, não tem aquela expectativa em cima dele, como tem em cima do Vitor Roque, porque, como disse o Zupa, acabou de chegar, custou muito caro, vem com um nome gigante. Agora, o Flaco Lopes é uma espécie de Rony. O Rony foi artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores, foi artilheiro da América. O Rony chegou um momento... Lembra? Faltam 100 gols para o 100º gol do Rony. Era motivo de piada, de meme. E o Cícero de Souza falou para mim, espera, Cida, você vai ver o que o Rony vai fazer aqui ainda para nós. E o Rony virou o jogador que virou no Palmeiras. Hoje já não está mais tudo, mas ele sempre ficou na dele. E quando entrou, rendeu. O Flaco Lopes é a mesma coisa. Ele está na dele. Quando ele entra... ele rende. E ele é diferente do Vitor Roque. É importante outra Abel característica, ter dois centroavantes diferentes. Quem tiver melhor vai jogar. E mais, hein? Podem jogar os dois. O Vitor Roque pode fazer o segundo e o Flaco pode fazer o primeiro lá, sem problema nenhum. Eu faria o contrário. Porque o Flaco Lopes, jogando lá na Argentina, ele jogava de segundo. O Sandy acho que jogou contra o Sandy, porque o Sandy é o eterno Sandy. Aquele mesmo, o Sandy, aquele centroavante, né? Do Lanús. Então, o Sandy jogava de centroavante e ele vinha por trás. E ele faz muito bem esse trabalho de segundo homem aqui para a chegada de acompanhar o atacante adversário. Agora, eu gostei do Abel, né, depois da entrevista. O pessoal está dando pressão em cima do treinador do Fortaleza. Ele falou assim, é difícil encontrar um treinador como é o técnico do Fortaleza, tão bom quanto ele. Vocês acham que é fácil vir aqui e ganhar? O Fortaleza não perdia desde 2012, 2013 no campeonato... Não, desde 2023. Campeonato 2023, está jogando no Campeonato Brasileiro. O ano do Fortaleza não é bom, não. Mas o Fortaleza também deu uma repaginada no time. Sim. Deu uma repaginada legal no time. É um bom ano. Os caras ainda não estão entrando de acordo com o que se imaginava. A gente tem que imaginar tudo isso aí. A primeira parte do ano do Palmeiras também não foi boa. Ainda tem a questão do calendário e das viagens, que para Fortaleza, para Ceará é diferente, o Bahia, Vitória também, é diferente dos outros estados, que você tem viagens mais curtas, né? Com essa maratona gigantesca de jogos. Isso também atrapalha, parece que não, mas é um desgaste gigantesco. Falar de Palmeiras aqui, Felipe Cury também está trabalhando. Está lá na porta do CT, acompanhando o dia do Palmeiras.
O que não tá faltando pro Palmeiras é viagem, hein, meu amigo? Vai voltar de Fortaleza, vai agora pra Bolívia, mas pelo menos tá bem né, em termos de pontuações no Brasileiro. Vai com crédito aí pra partida da Libertadores. Somando cada vez mais, né, Jô? Pois é, cara. A gente tá aqui do lado do CT do São Paulo, que ficou o CT do Palmeiras. Inclusive, se a gente olhar por cima do muro, talvez dê pra ver o Pedro Rocha do lado de lá. O Palmeiras tá super bem. Nesse momento, líder do Campeonato Brasileiro, 13 pontos dos 15 possíveis. Então, o Palmeiras é uma das 3 equipes que está invicta ainda no Campeonato Brasileiro, né? Venceu muito bem ontem o Fortaleza por 2-1, com gols do Facundo Torres e também do Flaco Lopes. E o Palmeiras, agora que está com o Campeonato Brasileiro encaminhado neste momento, consegue voltar um pouquinho as atenções para a Libertadores da América, né? E aí começa essa sessão de viagens, né? Você disse muito bem, né? O Palmeiras voltou ontem de Fortaleza, uma viagem longa até aqui a São Paulo. Hoje o elenco está de folga, então os jogadores estão descansando. Amanhã eles se reapresentam no período da manhã e viajam à tarde já para La Paz, na Bolívia, para enfrentar o Bolívar na quinta-feira. O Palmeiras mudou um pouquinho o protocolo de viagens para essa temporada. Está viajando não mais na véspera, como normalmente as equipes fazem, está viajando na antevéspera. Então, o Palmeiras viaja na terça, treina na quarta-feira na Bolívia e aí na quinta-feira, aí sim, enfrenta o Bolívar. 2 equipes que têm um histórico recente de confrontos também na fase de grupos da Libertadores. Em 2023 se enfrentaram. O Palmeiras perdeu o jogo de ida lá em La Paz por 3-1 e na volta venceu super bem por 4-0. Então, são equipes que se conhecem já e o Palmeiras já tem, é claro, essa experiência da altitude também, já que é um elenco que o Palmeiras que não se renova tanto assim, né? Então, enfim, os jogadores já estão acostumados com esse tipo de situação, apesar de sempre ser muito difícil enfrentar uma equipe como o Bolívar na altitude. O técnico Abel Ferreira, nessa partida diante do Fortaleza, atingiu uma marca importante, 85 vitórias em campeonato brasileiro, em campeonatos brasileiros, como técnico do Palmeiras, igualando o Luiz Felipe Scolari, como são aí, portanto, os 2 maiores vencedores como comandando o Palmeiras em campeonatos brasileiros. 85 vitórias é bastante coisa. 6 vitórias, Palmeiras acumula neste momento, na temporada de 2025, 6 vitórias seguidas. Então é um momento muito especial esse. Palmeiras, neste momento da temporada, Jô, está encontrando aí o seu melhor futebol. E é claro que isso é sempre uma ótima notícia para o torcedor palmeirense. Com certeza, né? Repetindo uma ideia de jogo que está funcionando, com características diferentes ali para o Estevão, movimentação diferente do Facundo, Felipe Anderson, o torcedor vai ficando cada vez mais animado aí. Felipe Cury, muito obrigada pelas suas informações, acompanhando então o Palmeiras. Fala, Alex. Pois é, o Palmeiras não ganhava do Fortaleza lá no Castelão desde 2019 também, fazia 6 anos. Fortaleza não perdia desde novembro de 2023. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa vitória do Palmeiras ontem, depois de ter ganho do Inter em Porto Alegre, coisa que é difícil e vai ser difícil alguém conseguir fazer também. Então o Palmeiras começa a ter um desenho muito positivo nesse início de campeonato brasileiro. O Flaco Lopes entrou no lugar do Vitor Roque, fez o gol, jogou bem, né? Então o Abel começa a achar um Palmeiras interessante, posicionou direito o Felipe Anderson, que está jogando fino da bola, até que enfim. O Facundo crescendo de produção, o Giai começou a jogar bem também, ou seja, as coisas começam a dar certo para o Palmeiras. E agora tem a Libertadores na altitude de La Paz contra o Bolívar. Depois tem o Bahia no Allianz Parque pelo Brasileiro. Nessa toada, o Palmeiras vai bem, obrigado. O Palmeiras 3 jogos como visitante aí recentemente, né? Muitas viagens e conseguindo gerenciar tudo isso, conseguindo vencer. Deu 4 chutes no gol, fez 2 gols contra o Fortaleza, conseguiu garantir uma vitória importante, que vai ser importante lá no final do campeonato, porque pouca gente vai ganhar do Fortaleza lá. Então, assim, foi uma vitória com V maiúsculo do Palmeiras. E vamos trazer mais informações aqui com dados do SofaScore sobre essa partida do Palmeiras. Segundo o Sofa, o principal jogador da partida que teve a melhor nota e foi destaque foi o Giai, que realmente fez uma boa partida. Deixa no comentário aí se vocês concordam com essa opinião aí do SofaScore. Já na questão ofensiva do Palmeiras, o Palmeiras finalizou 6 vezes durante a partida. 4 delas foram no gol. Já o Fortaleza finalizou 13 vezes, principalmente nesse final da partida, onde eles tiveram mais volume devido a estarem atrás do placar. Mas o Palmeiras tem aqui, se vocês verem aqui nesse mapa, 4 dessas finalizações do Palmeiras foram dentro da área, e chances criadas claras, algumas claras, né, que o goleiro defendeu, e 2 foram de fora da área. Além disso, o Palmeiras agora é líder do Campeonato Brasileiro. Está na liderança com 13 pontos, 2 pontos à frente do Flamengo e 3 pontos à frente do Fluminense. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Bahia no Allianz Parque.
mas antes disso vai enfrentar o Bolívar, lá na altitude de La Paz, na quinta-feira. Enfim, essas são as informações aí da partida e o próximo jogo do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e até o próximo vídeo. Valeu!